Contra o Rezende, ele falou que os jogadores estavam com a cabeça no carnaval. Sim. Contra o Fluminense, falou que o time se desestabilizou e faltava vontade e se desorganizou. Quem está desorganizando o time do Flamengo é ele. Ele que desorganizou o time. É claro que ele está tentando reconstruir a equipe. Não acho ruim ele tentar reconstruir o time. Ele foi contratado para reconstruir, certo, o time do Flamengo. Sim. Agora, já passaram algumas semanas tempo, né, e a gente não está vendo ele conseguir encaixar. Sim, já deu tempo para ele analisar onde os jogadores podem funcionar melhor. Como até onde falou, vai qual essa, é o Fábio? esquema que o Flamengo... Até onde vai ele tentar fazer os jogadores se adaptarem ao esquema dele ou ele pensa assim, não, peraí, fulano por aqui é melhor, a posição desse jogador é essa, não é a que eu imaginava. Não, já não dava para ele ter percebido isso? Era para ter percebido, Bruno. Já era para ter percebido. Até porque a gente sabe que no Brasil o tempo não é tão longo para um treinador, né? Então o Flamengo, como o Zinho falou, os jogadores ajudam um pouco, então vencem jogos, né, na questão individual. E aí você, após vencer, mesmo que tenha alguns erros, algumas correções, mas com a vitória tudo é mais fácil. Mas era momento do Paulo já entender alguns movimentos dos jogadores, aqueles que estão mais desconfortáveis, não mexer tanto no esquema, no padrão tático da equipe dentro de um jogo só. Eu só queria fazer uma observação assim, do que o Zinho disse, e a gente também jogou e percebe isso, né? Mesmo as pessoas assistindo, muitas vezes não conseguindo vislumbrar ou ver essa movimentação. O que eu percebo, Bruno, é que às vezes o jogador do Flamengo, ele pensa em um movimento automático e ele se esbarra no seu companheiro. É isso que eu falo que o jogo não é no automático. Então, assim, muitas vezes o Everton Ribeiro ele não sabe se ele tem que defender ou se ele tem que atacar. Quando ele tenta defender, ele esbarra no Felipe Luiz, um posicionamento que é do Felipe Luiz. Então, ele faz um movimento para trás, ele vê o Felipe Luiz e faz um movimento para frente. Então, o normal é o jogador entender o posicionamento que ele tem que cumprir. Na frente, a mesma coisa. O Gabigol, muitas vezes, ele quer voltar para a camisa 9, por exemplo, só que não, esse movimento não está automático. Então, aí ele tenta fazer o movimento de camisa 9 e voltar para a área, só que ele percebe que tem um jogador correndo e ele tem que sair meio que perdido atrás e dar um carrinho na bandeira do escanteio lá para fazer uma movimentação de defensor. Então, isso, quando a gente olha essas movimentações, então, às vezes, o jogador faz um movimento que ele está imaginando e que ele se sente mais confortável de fazer, só que quando ele faz o movimento, ele esbarra com outro atleta. Tem um outro jogador naquela posição. Então, isso que o Paulo Souza vai ter que melhorar. Essa movimentação, que ela seja mais automática. Que a recomposição na hora de defender, ela seja também uma movimentação mais limpa, para os jogadores entenderem realmente o que eles têm que fazer dentro do jogo. E aí eu vou continuar insistindo, né? Porque a gente tem opinião forte e a gente tem que falar mais uma vez. O Everton Ribeiro, como o Zinho disse, a gente já falou sobre isso, ele não funciona do lado esquerdo como ala. O Arrascaeta, o melhor do Arrascaeta é do meio para a esquerda. O Gabigol, ele pode ter movimentações para a direita, o Gabigol, a gente viu ele hoje com movimentações para a direita e como armador do time. Ele não funciona dessa forma. O Gabigol é um jogador de área, que em alguns momentos ele pode dar um passo atrás para abrir espaço para o meio ou para fazer uma tabela. Então dá tempo, né? O Paulo é um profissional competente, o Paulo Souza, ele é muito bem pago para o Flamengo, trabalha no dia a dia com esses jogadores e eu acho que está na hora desse padrão de jogo do Flamengo ser um padrão superior.